Bom dia, sexto ano. Como combinado, né? Segue aí a correção da última atividade de ontem, que é medida de comprimento e perímetro, ok? Então, na questão 1, como eu tinha dito a vocês, ele retoma o gráfico lá do início da matéria, na abertura do capítulo, né? Ele aborda o tema dizendo as distâncias em que os brasileiros ou alguns países, as pessoas mantêm uma das outras dependendo do grau de conhecimento. Na questão 1, é para você. Ele diz que os brasileiros ficam a 100 centímetros das pessoas que são conhecidas e os indianos preferem uma distância um pouco maior, que é de 110 centímetros. E é para você escrever essas medidas usando o metro como unidade de medida. O que nós conversamos? O centímetro é 100 vezes menor do que o metro. Então, para transformar centímetro para metro, você vai dividir por 100. Dividindo 100 por 100, 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. E 110 centímetros divididos por 100 vai ficar 1,10, que é a mesma coisa que 1,1 metro. Responda as questões. Quantos milímetros há em 5 centímetros? Bom, de centímetro para milímetro, você deve multiplicar por 100, por 10. Então, 5 vezes 10 são 50. Quantos decímetros há em 2 metros? A gente sabe que a cada metro nós temos 10 decímetros. Então, basta multiplicar 2 vezes 10, 2 decímetros, 2 metros é a mesma coisa que 20 decímetros. Quantos centímetros há em 3 metros? Centímetros, metros para centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, 3 metros, 3 vezes 100, 300. Quantos metros há em 1 quilômetro? 1000 metros. Quantos metros há em 8 quilômetros? Nesse caso, para eu ter 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros. Então, 8 vezes 1000, 8000. Quantos centímetros há em 2,57 metros? Então, eu tenho 1 metro, quero ir para centímetro. Basta multiplicar por 100. Então, são 257 centímetros. Na questão 3, ele volta ao gráfico inicial, né, que era aquele pictograma. Então, retomando as informações daquele gráfico do estudo apresentado no início do capítulo, representa o resultado da pesquisa com os dados em metros por meio de um gráfico com colunas triplas e insira uma legenda. Coluna tripla porque em cada país, por exemplo, no Brasil, foram 3 dados diferentes. A distância mantida entre estranhos, que foi colocada aqui em azul escuro ou roxo, a distância entre conhecidos, que está em rosa, e a distância entre amigos. Então, na horizontal, você vai colocar os países, certo? E na vertical, as distâncias dadas. Nesse caso, optou-se por 20 em 20 centésimos, né? Porque se você colocar de 1 em 1, o seu gráfico vai ficar com uma altura bem alta. Então, tá aí o gráfico. Na questão 4, as molduras abaixo, né, elas são retangulares e as medidas estão indicadas em centímetros. O que eu quero? Qual o perímetro de cada moldura? O perímetro de cada moldura, você já sabe, basta somar todos os lados. Perímetro é contorno. Então, são 2 vezes 60 mais 2 vezes 30, que são 180 centímetros. Na segunda, 2 vezes 20 mais 2 vezes o 10, que vai dar um total de 60 centímetros.
A terceira moldura também é um retângulo, 30 e 30, 15 e 15. Então, 2 vezes 30 mais 2 vezes o 15, que vai dar 90. Na quarta, a gente tem um quadrado, que é um retângulo especial, né, que tem todos os lados de medidas iguais. Então, 4 vezes 18, 36. Na quinta figura, 2 vezes 10 mais 2 vezes o 15, 50 centímetros. Na sexta figura, 2 vezes 58 mais 2 vezes 32, 180. A sétima é outro quadrado, portanto, 36 mais 36 mais 36 mais 36, ou 4 vezes o 36, que são 144. Na letra B, ele pergunta o que acontece com o perímetro quando dobramos a medida dos lados. Se a gente dobra a medida dos lados, então o que vai acontecer? Daqui para cá, ó, a primeira e a terceira foi dobrado. Era 30, 60, 15, 30. Então, se você olhar lá na primeira, foi 180 e na terceira foi 90. Então, se a gente dobra a medida do perímetro, a gente dobra. Desculpa, se a gente dobra a medida dos lados, automaticamente a medida do perímetro também é dobrada. E se a gente reduzir pela metade, automaticamente o perímetro também é reduzido pela metade. Na seguinte, que é a questão 5, você tem uma planta baixa do banheiro de um pequeno apartamento, aliás. Ele pergunta qual o perímetro do apartamento. Se você olhar, você tem tá aqui. 2, 3 lados. Para perímetro, eu preciso saber este e este. Neste caso, o que acontece? Eu tenho duas formas de fazer, mas a mais rápida é você imaginar este lado vindo para cá, ó, tá? Como se você puxasse ele para baixo. Porque quando eu faço isso, esse lado fica igual ao de cima. E 5,4 mais 5 são 10,4. O lado seguinte, que é este daqui, o que acontece? Eu posso fazer como se ele tivesse do lado de cá, ó. Porque daqui eu tenho 8, né? Então, aqui também tudo seria 8. Então, o perímetro é 2 vezes 10,4 mais 2 vezes o 8, que dá um total de 36,8 metros, é o perímetro do apartamento. O que aconteceria com o perímetro do apartamento se o comprimento da cozinha-sala, fosse aumentado em 2 metros? Lembrando que o comprimento são 2 comprimentos. Então, o perímetro vai aumentar o dobro do que eu aumentar no comprimento. Ou seja, ele vai aumentar em 4 metros. Portanto, indo para 40,8 metros. Na questão 7, é para você expressar cada medida na unidade indicada e completar as lacunas. 38 centímetros para milímetros. Eu coloquei aqui a escada, né, a escadinha lá das unidades de medida, lembrando que nós conversamos ontem. Então, eu tenho em centímetro, correto? E eu quero ir para milímetro, de uma unidade maior para uma menor. Então, eu multiplico, como é uma única ordem, uma única casa, basta eu multiplicar por 10. 38 vezes 10, 380. Na letra B, eu quero quilômetro para hectômetro. Quilômetro para hectômetro. Eu vou deslocar para uma unidade inferior, então eu vou multiplicar por 10. 4,9 vezes 10, a vírgula desloca uma casa apenas, 49,8. Na letra C, por sua vez, é hectômetro para decâmetro. Hectômetro, tá aqui,
O hectômetro é uma unidade menor. Então, ele é 10 vezes menor. Basta eu multiplicar por 10. 20,8 vezes 10 são 208. Depois, na letra D, o que acontece? Eu vou colocar uma cor diferente. Ele quer quilômetro para metro. Ou seja, eu vou sair do quilômetro e ir para metro. Nesse caso, não é um único deslocamento. Você faria 1, 2, 3. A cada deslocamento é vezes 10. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que vezes 1.000. Se eu multiplico aqui 0,07 vezes 1.000, o que eu vou ter? Deslocamento de 3 casas. 1, 2, 3. Então, cancelando os zeros aqui, eu ficaria com 70 metros. Na letra E, vou trocar a caneta de novo porque essa cor não tá bacana. Na letra E, 6.000 metros para quilômetros. Agora é o contrário. Eu vou sair de uma menor e ir para uma maior. Então, deslocando 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 1.000. 6.000 dividido por 1.000 são 6. 9, deixa eu apagar um pouco a bagunça. Borracha, vamos apagar. Senão fica uma confusão, ninguém entende mais nada. Vamos lá. Letra F, 9,12 metros para decâmetros. Metro para decâmetro, de uma menor para uma maior. Então, eu vou dividir por 10. Se eu divido isso por 10, a vírgula volta uma casa, eu vou ficar com 0,912. Decâmetro para hectômetro. Decâmetro para hectômetro. Voltando uma, divide-se por 10. Dividir por 10, eu volto uma casa. Então, nós vamos ter 0,015. Hectômetro para quilômetro. Hectômetro para quilômetro. Vou dividir por 10. Deslocando uma casa, 10,989. E na letra I, última, 0,12 metros para milímetros. Então, metros, eu quero ir para milímetro. Eu vou fazer 1, 2, 3 deslocamentos para menor. Então, é vezes 1.000. 0,12 vezes 1.000 são 120 milímetros. Na questão 8, conheça os maiores aviões do mundo, o Antonov. O Antonov está aqui a distância de uma ponta da asa à outra, a altura dele e o comprimento, né, do bico aqui até a traseira. Quantos centímetros o comprimento do Antonov? Quantos centímetros o comprimento do Antonov é menor do que a largura? Então, o comprimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 88,4 menos 84. Como eu quero em centímetros, então a gente transforma metro para centímetros. Multiplicando 88,4 vezes 100, o que eu vou ter? 8.840. E multiplicando 84 vezes 100, eu tenho 8.400. Subtraindo os dois, a diferença é de 440 centímetros. Quanto mede aproximadamente o comprimento de cada ônibus usados na comparação? Se você olhar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ônibus comparando o comprimento. Então, quanto mede aproximadamente o comprimento?
Basta eu pegar 84 e dividir por 7. Então, o comprimento de cada ônibus, 12 metros. Letra C. Faltam 16 metros para o comprimento desse avião medir 1 quilômetro. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, o que acontece? Ele está falando que faltam 16 metros para o comprimento do avião, que é 84, ter 1 quilômetro. Eu tenho 84 metros. Falta 16 não para quilômetro, e sim para hectômetro, não é isso? Então, a opção está falsa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Não. Boa tarde para vocês, boa aula, fiquem com Deus e até a próxima.